O trailer final de Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem foi finalmente revelado e com ele muitas respostas, hein? Agora sim eu consegui traçar um paralelo entre as informações e teorizar sobre como e principalmente onde o filme faz se desenrolar. Porque tem essa coisa, né, de vai ser no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos? Pois é, fica aí que eu vou explicar tudo pra vocês. Pelo menos parte do que eu entendi. E posso falar, gente, eu tô orgulhoso, viu? Assisti o trailer uma centena de vezes até a minha cabeça juntar os pontos e dá pra ver, por exemplo, que o celular que suga a galera aparece no chão jogado em uma outra cena quando a Astrid e a Adélia Ditz estão dançando. O que é que isso quer dizer? Onde, afinal de contas, é essa igreja que tá acontecendo esse casamento? E quem são essas pessoas que estão aí? E por que elas estão aí? Trago-lhes todas essas respostas no vídeo de hoje. Gente, tá babado. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é a análise completa do trailer de Beetlejuice. Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E o trailer abre mostrando pra gente a mais nova personagem do universo de Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, que é a Astrid, filha da Lydia. A gente já conversou sobre ela nos outros vídeos, né? Ela tem o mesmo temperamento que a mãe tinha quando era nova, porque, pra quem não se lembra, né, vamos relembrar, a Lydia, no primeiro filme, ela era bem novinha, ela tinha 14 anos quando ela se mudou pra Winter River, pra casa dos Maylands, e ela também tinha a mesma vibes Vandinha que a Astrid tem. Inclusive, é muito engraçado porque o telefone da Astrid toca e tá escrito lá, suposta mãe. Quer dizer, alguém que se alega ser mãe dela. Já percebe que a relação dela com a mãe dela não é das melhores, né? Ela vai ser, eu acho que ela vai ser aquele clichê de adolescente embuste, sabe? Dos quais os pais não compreendem e que também não compreende os pais. O que eu acho que pode dar de certa forma errado, porque a Lydia sendo gótica como ela é, e pelo que a gente percebe, ela continua sendo gótica porque o corte de cabelo ainda é o mesmo de quando ela era nova e tal, talvez pela lógica elas se dariam bem, né? Mãe e filha se dando bem ali naquele momento, mas não é o que acontece, pelo menos não é o que parece que acontece. A Astrid, ela é azucrinada pelas amigas da escola que zoam com ela, jogam um fantasma em cima dela, ou seja, eu acho que ela vai ter essa fama de ser uma adolescente mórbida, e aí ela dá um fecho nas meninas, falando que as meninas vai ser infelizes, vai ter filho, vai, enfim, né, vai dar uma merda na vida dessas meninas. When you're all driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh. Isso é muito legal, mas também é muito Vandinha, né? E houveram críticas, eu cheguei a ler algumas pessoas reclamando, falando que essa menina só faz esse mesmo tipo de papel em todos os filmes que ela participa, todas as produções que ela participa. E, gente, olha, de fato eu acho que isso não é verdade. O que acontece é que o Tim Burton, ele foi o diretor de Vandinha, e ele ficou completamente alucinado, apaixonado pelo jeito que a Jenna Ortega performa quando ela faz esses personagens mais mórbidos. Ele gosta disso. Por isso, quando apareceu o roteiro de Beetlejuice 2, ele viu que a Lydia teria uma filha e que essa filha seria tediosa e tal, ele falou, cara, tem que ser a Jenna Ortega, né? Então meio que ela pegou dois papéis muito parecidos pra fazer. E com certeza a pedido do Tim Burton. De qualquer forma, eu acho que ela não é essa atriz que todo papel que ela faz é desse jeito. E temos uma panorâmica da cidade de Winter River, que é onde o filme vai acontecer de fato. E é uma coisa interessante é que eu pensei que talvez muito do filme pudesse acontecer na cidade grande. E de fato eu acho que a abertura do filme, toda a primeira parte do filme vai ser nessa cidade grande, mostrando, não a primeira parte inteira, né? Mas acho que os primeiros 10 minutos vai ser nessa cidade grande, mostrando pra gente a vida da Lydia, como que foi que aconteceu a vida dela depois dos acontecimentos de Beetlejuice. E arrisco dizer mais, tá? Arrisco dizer que o filme comece com um previously, sabe? Aquela coisa de mostrar os acontecimentos, tipo, dela falando quando eles se mudaram, conheceram os Maylands, e mostrando as cenas do primeiro filme pra poder ambientalizar pra esse segundo filme, sabe? Porque claro que vai ter muita gente que não vai assistir o primeiro pra ir assistir o segundo, e talvez eles tenham, acredito que eles vão ter essa preocupação de ambientalizar quem não entende direito a história pra pessoa saber do que se trata. E aí a gente vê uma galerona em frente à casa dos Maylands, que tem um véu. Eu acho que esse véu vai ficar durante o filme todo na casa, tá? Eu acho... E assim, minha teoria é de que quando esse véu cair,
Quando esse véu mostrar a casa, né, branca e tal, vai ser um momento wow no filme, assim, um momento de tipo, wow, que da hora, sabe? Acredito eu, se tiver. Mas também tem a teoria de que esse véu foi colocado pela própria Delia Ditz, porque ela é uma grande artista, isso já ficou estabelecido até pelo primeiro filme, e eu acho que isso é uma expressão artística dela, entende? Tipo, vamos colocar a casa de luto. Isso eu já comentei também no primeiro vídeo. Porém, essa galera que tá aí, que a gente acredita que seja a galera que veio para o velório, eles não estão na hora do enterro. Eu não sei se lá nos Estados Unidos é normal que as pessoas venham pro velório, mas não acompanham o enterro. É que aqui no Brasil, né, o pessoal vem pro velório, pro enterro, fica pra depois na casa dos entes que ficaram vivos e tal, né? Mas eu também tenho uma outra teoria a respeito dessas pessoas que eu vou comentar mais pra frente no trailer, tá? E a teoria é de que essa galera aí não seja necessariamente pessoas que vieram para o velório, e sim vieram ver a casa. E segura aí que essa informação é bem interessante. A Astrid sai de bicicleta pra poder conhecer a cidade. Inclusive a gente percebe que essa bicicleta é uma bicicleta antiga, porque o jeito que ela buzina com a bicicleta, que ela faz o trim-trim com a bicicleta, sabe? Logo denota-se que essa bicicleta é antiga. My mom grew up here. Passa pela ponte onde os Maylands morreu, e aí eu já comentei bastante sobre essa ponte, né, sobre ela agora ter um reforço ali nos cantos, né, depois que os Maylands bateram na madeira e voaram, agora eles encimentaram tudo. Isso é muito legal, uma atualização muito legal, é uma referência, um easter egg, um fanservice muito bom. Esse filme vai ser puro fanservice também, eu acho. Inclusive, eu acho que durante a passagem da Astrid pela cidade, a gente vai ver muita referência do primeiro filme, muitos lugares que quem é fã do primeiro filme vai reconhecer, mas o principal é que em dado momento ela para pra conversar com um dos moradores ali de Winter River, e ela conta que ela tá ali por causa da mãe dela, e a mãe dela cresceu naquela casa esquisita lá em cima da colina. E aí o garoto, que inclusive é a cara do Johnny, pra mim, né, ele tem muito a vibes do Johnny Depp quando o Johnny Depp era mais novo, sabe, o rosto dele é meio esquelético, né, assim, os ossos são protuberantes, e o Tim Burton ama, vocês sabem, né, a vibe que o Tim Burton gosta. E ele comenta: você é filha da Lydia Ditz? Meu Deus, a sua mãe é uma lenda. Isso pra mim foi muito legal. Isso pra mim me chamou muito a atenção. My mom grew up here. That old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? Unfortunately. She's a legend. Porque entender que tudo que aconteceu ali na casa não ficou só na casa é maravilhoso, sabe? Saber que a cidade inteira ficou sabendo do que aconteceu na casa, nos eventos do primeiro filme, isso é incrível, porque rompe, né? Mostra que realmente aquilo aconteceu e se tornou, inclusive, uma lenda na cidade a respeito do que aconteceu ali com a Lydia Ditz. The living, the dead. Can they coexist? Bom, a gente vê a maquete de novo, né, um pedacinho da maquete, e em seguida a Lydia falando se os vivos e os mortos podem coexistir. Durante um tempão, eu fiquei muito em dúvida de que momento do filme era esse, porque parece um pouco quebra da quarta parede, porque a gente parece que ela tá dando uma entrevista, né, parece que ela tá falando com alguém a respeito disso. Eu pensei isso, também pensei que talvez ela estivesse perguntando pra algum ser sobrenatural se isso era possível, mas eu bati o martelo a respeito do que é que está acontecendo. Esse momento da Lydia perguntando se os vivos e os mortos podem coexistir se linka à galerona que tem na frente da casa, que a gente desconfia que pode ser uma galera para o enterro, mas eu desconfio que seja uma galera que seja ali para visitar a casa. E isso tudo vai se linkar. Segura, gente, segura essas informações que eu vou juntar tudo e vocês vão entender. Peraí. Bom, o Beetlejuice tá lendo a sessão do obituário em seguida, e ele fala que agora é a chance dele. A gente percebe que provavelmente ele ficou sabendo que o Charles morreu, né? O Charles era o marido da Delia. Provavelmente eles vão voltar pra casa ali em Winter River, e vai ser a chance dele conseguir sair e se casar com a Lydia, que é o que ele quer desde o primeiro filme. Aí eu fiquei nessa dúvida, será que o Beetlejuice tá por trás do sequestro da Astrid? Porque a gente já sabe que a Astrid vai ser sequestrada, que ela vai abrir o portal pra vida após a morte, e ela vai ser sequestrada. Mas a gente ficava se perguntando de que maneira ela vai ser sequestrada. E aí eu estou teorizando de que talvez o Beetlejuice esteja por trás do sequestro dela. Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this.
Bom, a Astrid vem pra frente falando que não acredita em fantasmas e que só gente inocente, meio que ela quis dizer isso, né? Que pessoas ingênuas acreditam em fantasmas. E em seguida, a Lydia aparece na frente da maquete e ela fala: eu não acredito que eu vou fazer isso. E aí ela é quem chama o Beetlejuice, ela é quem invoca o Beetlejuice. Ela pede ajuda pra salvar a Astrid e pergunta se ela pode confiar nele dessa vez, e ele fala, ele jura pela alma dele, e aí ele pega fogo. Eu dei risada, né? Enfim. I need you to help me save my daughter. But how do I know that you're gonna keep your word? I swear on my dead mother's soul. Yes. Fico muito feliz que vai ter esse tipo de humor aqui no filme, sabe? Que eles não pouparam esse tipo de humor mais sarcástico, mais pesado, digamos assim. E aí, uma curiosidade que me subiu é o seguinte: quando a Astrid tá sendo levada, eu reparei que os figurantes dessa cena, eles estão meio ritmados, assim. Eles estão meio... A mulher que tá descendo atrás dela, ela tá descendo num ritmo dançante, que me leva a pensar que essa estação de trem, que a gente já viu, inclusive, nos outros trailers que teve, vai ser um momento musical, realmente. Os mortos-vivos estarão dançando ali. E aí, será que teremos vários momentos musicais nesse filme? Será que teremos alguns momentos musicais? Porque no primeiro só teve um. E eu sei que a galera não curte muito, né? Eu sei que a galera não gosta muito quando o filme traz muitos momentos cantantes e musicais. Eu vou dizer que eu fico na dúvida, tá? Se for uma coisa muito bem feita, muito divertida, muito bem colocada, acho legal. Se não, acho que quebra um pouco o climão de Beetlejuice. Inclusive, eu vou comentar no final de tudo que, assim, estou animado pro filme, mas estou passando por aquele momento onde eu estou com um pouquinho de medo também do que vai ser apresentado, sabe? De que forma vai ser apresentado. Mas aí eu comento também tudo no final. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Bom, aí coisas que a gente já tá sabendo, né? O Beetlejuice explode aquela porta. Na verdade, aquela parede onde os Maylands desenharam a porta pra poder passar, né? Fazer um portal pro mundo da vida após a morte. Ele explode e ele entra por aquela parede onde realmente parece ser aquela parede onde os de cabeça encolhida trabalham. E aí ele fala pro Bob, que parece ser o líder dos cabeças encolhidas, porque inclusive ele não tá com um terno amarelo, que parece ser comum a essa espécie. Ele tá com um terno listrado igual o do Beetlejuice. Ele fala: não deixa ninguém passar. E aí me deu uma dúvida, tipo, por que não deixa ninguém passar? Tipo, qual é o motivo pra isso? Pela lógica, eu acho que ele diria: conserta isso, arruma. Não deixa ninguém passar. Quer dizer, tá aberto o portal. E aí é que me veio a ideia de que talvez a Delia Deetz vai entrar por ali. Ela vai subir no sótão, vai ver aquilo aberto e vai entrar. E quem sabe, não só ela. Outras pessoas que estão ali pro velório do Charles também vão encontrar o mesmo lugar e vão passar também. Não sei, fiquei nessa dúvida. Que aí vira um partieiro, né? Aí virou festa. Recognize this puss. Never seen that shit before in my life. Or afterlife. E aí temos a ceninha do Willem Dafoe, que é o detetive Wolf Jackson aqui. Ele é um detetive, ele está atrás da Dolores, que é a ex-mulher do Beetlejuice. Ele mostra a foto dela pro Beetlejuice, ele tem aquela reação e pergunta se ele viu. E ele fala que nunca viu aquela mulher na vida dele e nem depois da vida. O que a gente sabe que é uma mentira, né? Porém, parece que essa trama da Dolores, ela tem também uma relevância no trailer. Ela aparece algumas vezes no trailer procurando o Beetlejuice. Parece que no final das contas ela encontra ele lá na igreja, né? Que ela chega e grita Beetlejuice. E eu fiquei pensando, será que teremos duas tramas correndo no filme, sabe, enquanto ele acontece? Porque eu tô em dúvida se a trama principal é o sequestro da Astrid, ou o plano do Beetlejuice pra se casar com a Lydia, ou ele correr dessa Dolores, sabe? Eu tô meio que na dúvida de qual que vai ser o foco principal da história dessa vez. Porque o trailer acaba mostrando pra gente essas três vertentes. A Astrid perdida, a insistência dele em se casar com a Lydia e o detetive louco atrás da Dolores e a Dolores atrás do Beetlejuice. Então, entender como que vai se construir tudo isso é que tá me dando um comichão, assim, meu Deus, como será que é? Em seguida a gente tem um braço correndo pelo corredor e eu comentei isso lá no Reels. Inclusive, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam, porque eu trago, né, pérolazinhas mais rápidas, às vezes até mais rápido do que eu trago aqui no YouTube lá no Reels. Claro que eu vou trazer pro YouTube, mas às vezes lá no Reels vocês já tem uma coisinha, né? Então me sigam lá no Instagram. E quando esse braço apareceu correndo, imediatamente eu me lembrei da família Addams, do Mãozinha, né? Só que aqui eles pegaram leve, então eles colocaram um braço inteiro ao invés de só o punho. Mas eu sei que o Tim Burton, ele teve muita vontade de dirigir a família Addams, né? Nos anos 90. Porém, ele nunca chegou a dirigir de fato. Eu fico imaginando como será que seria a visão do Tim Burton para a família Addams, sabe? A gente acaba tendo um gostinho com Wandinha, mas é um outro momento, né? É uma outra pegada, eu acho. Lá nos anos 90 é que as coisas eram diferentes. Então, saber como seria a família Addams nos anos 90, pela ótica do Tim Burton, me gera essa curiosidade.
We doing this? A gente vê o Beetlejuice e a Lydia valsando no ar, inclusive saiu um outro trailer também, que é da venda de tickets, né, da venda antecipada de tickets, e aí a gente tem um ângulo melhor deles valsando, tá muito bacana isso, mas isso me faz pensar também que talvez o casamento tenha se concretizado, sabe, que ele tenha finalmente de fato se casado com a Lydia, será? Depois nós vemos a Dolores matar o cara da limpeza, que a gente viu lá no primeiro trailer, onde ele tá limpando e ele se eletrocuta todo, ela chupa a vida dele, e eu não entendo, porque ele já tá morto, né, mas ela chupa a vida dele e cai só a casca dele assim no chão. Eu achei muito engraçado aquilo, isso é muito Tim Burton. E aí em seguida, o personagem Rory aparece. O Rory, pelo que eu li, e olha só, agora as coisas vão começar a fazer um sentido aqui, tá? Pelo que eu li, ele é marido da Lydia e ele é empresário dela. Empresário de algo conhecido como Ghost House with Lydia Deetz. Ou seja, a Casa dos Fantasmas com Lydia Deetz. Ele é empresário dessa marca. Então, eu acho que a casa dos Maylands finalmente viraram, de fato, uma atração. As pessoas visitam pra poder ter essas experiências sobrenaturais. Por quê? Era isso que ia acontecer com a casa no primeiro filme. O chefe do Charles ia transformar a casa praticamente num ponto turístico pra conseguir atrair pessoas pra vender casas ali em Winter River. Comprar terreno em Winter River, construir prédios e vender casas por ali com o chamariz dessa casa fantasma. Só que nunca chegou a acontecer. Então eu fico pensando se esse marido da Lydia finalmente fez acontecer. E aí isso se linka àquela cena onde eu falei que a Lydia tá parada e parece que ou ela tá fazendo a quebra da quarta parede e falando a respeito da vida dela, se perguntando se humanos e fantasmas podem coexistir, né? Vivos e mortos podem coexistir, mas não. Talvez aquilo seja um momento em que ela discurse para um público que está ali na casa visitando tudo e querendo ter uma experiência sobrenatural. E aí ela para e fala pra galera, sabe? Vocês já se perguntaram? Vivos e mortos podem coexistir? The living, the dead. Can they coexist? Entende? Como se fosse uma guia turística, já que é Ghost House with Lydia Deetz, né? Casa Fantasma com a Lydia Deetz, ou seja, você vai explorar a Casa Fantasma com a própria assombração viva daquele lugar, né? A garota que foi assombrada pelo demônio quando tinha 14 anos. E aí eu acho que a galera pra qual ela tá discursando, pra qual ela tá falando sobre isso, é a galera do velório, aquela galera que tava na frente da casa, lembra? Porque eu não acho que o Charles tinha tanta gente assim pra vir pro velório dele, sabe? Eu acho que aquela galera são mais pessoas curiosas a respeito da casa. E talvez por isso a Astrid venha naquele comecinho do trailer falando: só gente ingênua acredita em fantasmas. Ou seja, talvez naquele momento ela esteja discutindo com os pais dela e tirando sarro das pessoas que provavelmente pagaram pra ter uma experiência sobrenatural na casa com a Lydia Deetz. Vocês cataram? Tô achando que é? Tô achando que eu matei aqui, hein? Vamos esperar agora o filme estrear pra ver se eu falei besteira. We doing this? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bom, voltando ao trailer, nós vemos o Rory falar Beetlejuice 3 vezes, muito provavelmente porque ele não acredita em nada daquilo que está sendo dito. E aí eu fico pensando se esse momento em que ele fala Beetlejuice 3 vezes seja depois deles terem conseguido recuperar a Astrid, entende? Porque aí o portal já tá aberto. Então eu acho que eles entraram, recuperaram a Astrid, voltaram, e aí o Rory foi e falou 3 vezes Beetlejuice, e aí eles foram enviados de novo pra dentro da maquete. Uma coisa engraçada é que eles são enviados pra maquete no mesmo esquema que os Maylands foram enviados no primeiro filme, né? Eles falam Beetlejuice 3 vezes, a câmera gira em torno deles e aí eles aparecem da maquete. Aparentemente é exatamente assim que aqui o Rory e a Lydia vai ser enviado para dentro da maquete de novo. E enquanto eles estão ali, eles acabam caindo em um alçapão dentro de um escritório junto com o Beetlejuice, que tá fazendo ali meio que um psicólogo. Ele impede a Lydia de falar o nome dele, porque se ela falar 3 vezes o nome dele de novo, aí quebra de novo, eles voltam, né? Tem todo aquele auê. E o Rory não tá acreditando em nada do que ele tá vendo. E aí ele fala: cara, vocês vão demorar pra colocar as coisas pra fora, então eu começo. E aí ele bota os órgãos internos dele pra fora, assim, e o Rory quase vomita. Spill your guts. Who wants to go first? All right, I will. See
money, I'm willing to do the work. Ou seja, aparentemente, ele é aquele tipo de empresário charlatão. Ele é aquele tipo de empresário que, apesar dele agenciar a Lygia e a casa, ele não acredita em nada daquilo da qual ele vende, né? Que no caso são os fantasmas. E aí rolam uns trechos da cena onde parece que finalmente o Beetlejuice se casou com a Lydia. Só que aqui eu fico muito confuso, por quê? Nessa mesma igreja, a gente tem várias roupas, a gente tem o Beetlejuice usando várias roupas. Ele usa o terno listrado, depois a gente vê ele com aquele terno vinho, que é o terno preferido dele, inclusive, que ele fala que esse é o terno que pra ele exemplifica, né? É a imagem do Beetlejuice pra ele, e não o listrado. E depois a gente vê ele com aquela roupa do psicólogo, que é quando ele tá atendendo a Lydia e o marido dela lá no escritório. Então eu fico pensando, eles vão várias vezes pra essa igreja, sabe? Eles vão e voltam pra essa igreja? Ou será que o Beetlejuice fica mudando de roupa nessa igreja o tempo todo? Na mesma cena, sabe? Aqui nessa parte eu não consigo criar uma linha, sabe? Dos acontecimentos. Mas eu acho que vai ser um entra e sai da vida após a morte babado, assim. Do portal da vida após a morte vai ser um entra e sai babado. Aí a igreja, né? Eu fiquei muito confuso a respeito dessa igreja. Será que essa igreja é a igreja da cidadezinha ou é a igreja da maquete? Eu tô começando a achar que essa igreja aí, onde acontece a maioria dessas coisas, é a igreja da maquete. Só que aí a gente tem uma cena onde aparece uma galera, e essa galera parece muito atual, né? Uma galera que parece que não está morta, parece que tá todo mundo vivo, dentro dessa igreja. Eu fiquei pensando, como que essa galera toda tá dentro dessa igreja? Bom, eles podem ter sido levados para dentro dessa igreja através do portal que tá aberto, e aí todos eles tiveram contato com o livro dos falecidos recentemente, né? E todo mundo que tem contato com esse livro consegue ter acesso ao mundo do pós-vida, né? Da vida após a morte. Então acho que todos eles tiveram contato, olharam para o livro de alguma forma e estão dentro da maquete, estão dentro da igreja na maquete. E aí eu acho que essa galera toda aí é a galera que veio pro velório do Charles e que tá ali pela visitação à casa, que tá querendo ver fantasma. Tanto que eles estão prontos pra filmar o Beetlejuice. Assim que acontecem uns babados, eles já pegam o celular e começam a filmar o Beetlejuice. Ou seja, eles estão vivos, estão com celulares, mas eu não acho que dentro da igreja em Winter River. Acho que essa igreja é a igreja da maquete. Só que aí me dá uma dúvida também, porque mais cedo a gente vê, quando tá discutindo a Astrid, o Rory e a Lydia na frente da porta dessa igreja, a gente vê um padre. E eu fiquei pensando, esse padre, ele veio junto pra visitação pra poder benzer caso aparecesse algum demônio e acabou indo pra dentro da maquete também? Ou ele é um padre que tá na igreja lá em Winter River, sabe? Então assim, pode gerar essa dúvida, mas pra mim, no meu coração, eu acho que essa igreja é dentro da maquete. Tô fazendo minhas apostas que todo mundo foi pra dentro da maquete, essa galera toda. Outro detalhe que corrobora pra essa minha ideia de que é a igreja da maquete é que tem uma hora que essa igreja muda de atmosfera completamente e fica com uma atmosfera muito mais vida após a morte, né? Fica tudo as cores, uma fumaça, um ar muito mais fantasmagórico. Só que a gente percebe nessa cena onde tá a Astrid e a Adélia dançando, que ali no fundo, olha só, nós vemos um celular. Pois é, provavelmente é o celular de uma das pessoas que estava ali filmando e que foi sugada pra dentro do aparelho, entende? Então naquele momento a igreja parecia muito uma igreja normal. Só que se nesse momento a igreja tá com cara de igreja do pós-vida, então provavelmente é a igreja da maquete. Só que se o celular tá ali, então a galera tava aqui também. Então a galera tá na igreja da maquete. Tô doido! E por fim vemos a Dolores entrar nessa igreja, chamar o nome do Beetlejuice, ele falar que ele tá meio ferrado, e eu acho que trata-se da mesma cena porque lá no primeiro trailer nós temos também um momentinho em que ela entra nessa igreja, tá a mesma paleta de cores, tá o mesmo climão, então eu acho que trata-se do mesmo lugar e da mesma cena, do mesmo momento. Só que aí eu fico pensando, por que é que ela odeia tanto o Beetlejuice? Por que é que ele tem tanto medo dela? E por que é que ela é procurada pelo departamento de polícia da vida após a morte? Ela é perigosíssima, tipo... Não, que ela é perigosa parece que ela é mesmo, né? Porque ela matou o cara lá, o faxineiro. Mas por quê? Da onde? Será que o filme vai conseguir estabelecer bem isso pra gente, sabe? Eu tenho medo das coisas ficarem meio jogadas, sabe? Muita ideia condensada num tempo de filme ali, e aí, tipo, eles forem simplesmente jogando as coisas pra gente, tipo, só aceita que ela é perigosa, sem dar pra gente um background legal, pra gente realmente ter medo dela, sabe? Fico com medo disso. E eles não pararam porque lançaram também um outro teaser, dessa vez mais curtinho, de 1 minuto, pra anunciar a venda antecipada dos ingressos, né?
E nele a gente vê o Beetlejuice cantando uma música do Richard Marx, Right Here Waiting. E tipo, é muito engraçado, porque... é engraçado, né? Quando a gente vê um personagem cantando uma música do mundo real, uma música que a gente gosta. Pra Lydia, ele tá cantando, falando que esperou por ela e tal. É muito... Eu dei risada. E eu amei a imagem, porque tipo, é ele pequenininho na maquete, vendo a Lydia gigante olhando pra ele ali. Isso remete muito pra mim a vez em que a Lydia conversou com ele pela primeira vez lá no primeiro filme, onde também tinha essa mesma imagem dele pequenininho e ela gigante conversando com ele. Eu achei, né, essa referência muito legal. Gostei que o Tim Burton trouxe isso. E aí eu acho que deve ser depois disso, inclusive, que ela fala que não acredita no que ela vai fazer. E aí ela invoca ele novamente, né? Fala 3 vezes o nome dele. E inclusive o jeito que ele surge acaba também sendo uma referência ao primeiro filme, porque no primeiro filme ele surge subindo assim, né? As coisas vão se abrindo, a maquete vai se abrindo, ele vai surgindo de dentro dela. E dessa vez de novo, né? A maquete vai se abrindo e ele vai surgindo de dentro dela, mas enquanto da primeira vez ele já surge todo caricato, né? Fazendo aquelas coisas mais fantasmagóricas, aqui ele surge só ele mesmo. Depois tem uma cena que me pegou muito, porque é uma galerona saindo correndo de dentro ali da casa dos Deeds. E aí eu fiquei na dúvida, essa casa é a da maquete ou essa casa é a casa real? E é a casa real, porque tá com véu. E a casa da maquete não tem véu nenhum, né? A casa da maquete tá lá branquinha, só a casa mesmo. Só que aí essa galera que tá saindo correndo, se você reparar, os homens de cabeça encolhida tá saindo correndo de dentro dela também. Eles estão saindo para o mundo real. Ou seja, what the fuck? Como assim? Como assim? O que é que tá acontecendo? A gente vê, inclusive, mais pra frente, uma ceninha deles correndo dentro da casa mesmo. Quer dizer, eles vão sair por Winter River ou eles vão sair só ali nas proximidades do terreno da casa? É de explodir a cabeça, né? Essa galerona toda tá no mundo real, só que é uma galera do universo da vida após a morte. Que loucura é essa? E uma última cena que me chamou muito a atenção nesse outro teaser divulgado é a Astrid naquela fileira do pessoal que tá se apresentando na vida após a morte, tirando uma foto pra imigração. É uma loucura. Ela inclusive fala um momento no trailer que a vida após a morte é muito aleatória, que ela não fazia ideia que era daquele jeito. Só que aí eu fiquei pensando, a Lydia, ela tá viva ou ela tá morta? Porque o aspecto dela, inclusive, é de morta, né? Ela tá com os olhos fundos, assim, eles colocaram um roxo no olho dela pra dizer que ela tá, né, morta, sem vida. E é assim, ela morreu e foi levada pra lá, ou ela foi levada em vida e disfarçada de morta lá dentro? Ela acabou de tirar uma foto. Aí eu fiquei pensando, será que essa foto vai ter um impacto? Tipo, porque a gente vê uma hora também no primeiro trailer, onde o Beetlejuice, ele senta nessa mesma cadeira aí da imigração, que é dessa caveira aí carbonizada, ela e o gato dela... tristeza, ela e o gato dela morto. O Beetlejuice senta aí com o mesmo chapéu e parece que ele vai procurar alguma coisa, ou seja, acredito eu que ele vai procurar a Astrid, que deve ter passado por ali e devem ter registrado pra onde que ela foi, pra poder achar ela, né, no universo ali da vida após a morte. Só que morta, e só o aspecto dela muda, tá? O aspecto da Lydia fica o mesmo, do Rory, da Delia, só o dela que muda, fica fantasmagórico. Bom, gente, a gente continua com muitas perguntas, sim, e que bom, né? Porque a gente não quer também decifrar o filme todo só pelo trailer. Acredito eu que acabei trazendo algumas respostas a respeito de algumas coisas, né? Algumas dúvidas que pudessem ter surgido. A galera que tá na igreja, esse marido da Lydia, o fato dela tá falando com a câmera, né? Se os vivos e os mortos podem coexistir, coisas desse tipo. Mas ainda assim não dá pra gente sacar qual que vai ser a do filme. Eu comentei com vocês, né, que eu tenho esse medinho. O meu medinho é o seguinte, o primeiro filme, ele é muito um terror com comédia, né? Ele é um terrir. Ele traz muitos aspectos de filme de terror, mas ele trata tudo com leveza, então acaba sendo meio que um filme pra família. Esse aqui, ele tá me trazendo um ar meio de aventura. E aí eu tenho medo do filme ficar bobo, sabe? Porque o primeiro filme não é tão bobo. O primeiro filme dá até medo em alguns momentos. Mas esse aqui eu tenho medo de ficar bobo, de ficar muito grandioso, sabe? Deles abrirem demais os horizontes e se perderem no tanto que eles estão abrindo as fronteiras, digamos assim, sabe? Porque o primeiro filme fica muito concentrado em uma casa com fantasmas e demônios. É uma casa com fantasma e demônio. Aqui, eles estão explorando o pós-vida. E aí a gente já viu estação de trem, gente dançando, departamento de polícia, um monte de coisa, sabe? Assim, expandiu muito. Eu fico com medo de virar uma grande aventura boba, sabe? No entanto, tô otimista, entende? Acho que o filme vai entregar, acho que vai ser um bom entretenimento. Eu espero, meu Deus, ó senhor, eu espero. Eu tenho até medo, sabe, das primeiras impressões, que sempre tem, né? Lá nos Estados Unidos eles fazem a pré-estreia bem antes do que no resto do mundo, e aí saem as primeiras impressões de quem já assistiu e, nossa senhora, tô até com medo dessas primeiras impressões. Mas vamos esperar. Comenta aí vocês o que é que vocês estão esperando desse filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.